Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Oficina de escritores do 5º ano. Hoje o nosso assunto será sequência da história, história em quadrinho. Já vou mostrar a história em quadrinho a vocês. Então, o que é essa sequência? São os fatos de uma história que são geralmente distribuídos em 3 momentos: começo, desenvolvimento e fim. Essa sequência está ligada aos problemas da personagem. Então, nós vamos ver aqui o começo. Tem dentro do quadrinho o começo, que é o quê? A ausência do problema. O desenvolvimento é a presença do problema. E o fim, a solução desse problema. Então, esses 3 momentos formam a sequência da história. Então, nós vamos... vocês irão ver a história de Severino, a história que forma a sequência desses fatos que eu irei mostrar a vocês. Então, veja como acontece na história em quadrinho a seguir. Aí nós iremos ver também a organização do texto dentro da nossa atividade de hoje. Então, hoje, na nossa atividade de hoje de história em quadrinho, nós temos aqui, né, a história em quadrinho, que é o começo, nós temos o fim, o meio que vocês irão ler, e depois ver, porque existe uma sequência para que vocês possam enumerar. Então, vocês irão enumerar e colocando o começo, o desenvolvimento e o fim. Então, vamos para a nossa organização de texto, na página 131. Primeira, ao ler a história em quadrinho, você deve ter percebido que os fatos aconteceram numa sequência de tempo. Esse tempo pode ser dividido em 3 momentos, tá? Que eu já expliquei lá. Aí você vai colocar a sequência em números. Primeiro momento, o segundo momento, que é o desenvolvimento, que é mais longo. E o terceiro momento, que é o final do problema. Então, a segunda, 3 momentos da história. A. Qual é o problema vivido pela personagem? B. O que provocou esse problema? Na página 132, a terceira questão, com base nos fatos da história, pode-se identificar dois mundos nela. Um real e outro imaginário. Aí vocês vão responder no item A e no item B. Quarta, a personagem transfere para o mundo real aquilo que acontece na sua imaginação. Comprove isso com a passagem do texto. Quinta, a história não tem título. Cria um título para ela, com base em seu assunto principal. Sexta, relê as falas do garoto da história a seguir, que é o item A, e vocês irão responder o item A e B. Sétima, na história em quadrinho, normalmente são usados 2 tipos de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Identifique na história em quadrinho que você leu esses elementos. A respondeu o item A e B, que vão indicar as linguagens, né? Verbal e não verbal. E na página 133, você vai criar um roteiro de história em quadrinho que tenha suspense. Pense e escreva o que irá acontecer em cada momento da história. Aí o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Bora para a correção da aula passada. Então, a página 123 da correção passada, da criação de texto, quando você vai escrever uma história, a primeira etapa é fazer um roteiro para isso. Deve-se especificar quem é o personagem principal da sua história e qual o problema que ele vive e como é resolvido esse problema. Então, é feito o roteiro e você irá responder o que eles estão pedindo, né? Quem é a personagem principal, como ela é? B. Quais são as outras personagens que vai participar dessa história? Como era o lugar antes de surgir o problema? Como ficou depois que surgiu o problema? Na página 124, vocês irão escrever a história acompanhando o personagem, seguinte as perguntas. E as respostas vocês irão colocar
perguntando se pode ajudar. Imagine sempre novos detalhes para serem contados. Aí vocês irão preencher os balões. Então, aqui a preparação era com vocês, o personagem, o problema e o roteiro. Aí o desenvolvimento da escrita do que você irá, a partir do, como se diz, da preparação. Então, até a próxima aula. Um abraço.